Olá a todos para mais uma videoaula, alunos das escolas Marcolongo e Masa. Aqui é o professor Osmar de Ciências e hoje falaremos de tabela periódica, dando continuidade ao nosso conteúdo do primeiro bimestre, ok? Então vamos lá. Ao final deste conteúdo, o aluno será capaz de entender como podemos consultar a tabela periódica, compreender como os átomos podem estar classificados na tabela e, é claro, compreender que os átomos podem ser diferenciados por número atômico e massa atômica, ok? Então vamos começar. Bons estudos! Na aula anterior, vimos que um átomo ele é composto de prótons, que está ao meio, na cor azul, nêutrons, que está também ao meio, na cor vermelha. Claro que a diferença básica de um para outro, principalmente, é a carga. Enquanto o próton tem a carga positiva, o nêutron, o nome já diz, é neutro, carga neutra. E também os elétrons que está na eletrosfera, na cor cinza, ou seja, no entorno do átomo. Enfim, hoje aprenderemos que os átomos são diferenciados por essa característica, por quantidade de camadas, por números de elétrons, por números de prótons e por números de nêutrons. Por exemplo, um átomo não se diferencia um do outro por conta da cor ou do formato. Não, porque as cores que estão na tabela periódica são apenas representativa, não é? O átomo em si, ele difere um do outro por conta da sua carga positiva e negativa e de suas camadas que possui, ok? Então vamos lá. Antes de mais nada, vamos entender como que é a representação de um átomo na tabela periódica. Aqui tem um exemplo bem simples, porém, dependendo da tabela, do nível, para o nível que a tabela é utilizada, se é para o fundamental, para o médio, ensino superior ou para pesquisadores, ela tem dados ainda mais complexos, tá? Aqui temos um exemplo básico. Como pode ver, esse número pequeno aqui em cima, o primeiro de todos, é o número atômico. É o número daquele átomo na tabela periódica. Esse H enorme simboliza que é o símbolo, que é o hidrogênio. Geralmente, na tabela você vai ver que os símbolos eles podem ser uma única letra maiúscula ou uma letra maiúscula seguida de outra minúscula. Exemplo, sódio é Na, N maiúsculo com A minúsculo, ok? Abaixo do símbolo temos o nome. E abaixo do nome temos o número de massa ou massa atômica. No entanto, você pode obter outras informações dependendo da tabela periódica que você tem em mãos. Exemplo, assim como o símbolo que já foi citado aqui, massa atômica também está citado, número atômico também, número do elemento também está citado. Elétrons nas camadas aqui não possuem essa informação, porém algumas possuem. E se o elemento é radioativo ou não, se ele é sintético, se ele é gasoso, se ele é sólido, enfim, muitas características podem ser encontradas na tabela periódica. E lembrando que sempre em qualquer tabela você encontra um elemento abaixo como demonstração para exemplificar cada símbolo, cada marcação, cada objeto diferente que você não conheça ou não tenha visto até então. Então, sempre haverá um átomo para exemplificar, ok?
Agora vamos à tabela periódica de fato. Agora, o que é uma tabela periódica? A tabela periódica, em si, para pensar nela, é necessário imaginar um supermercado. Você vai ao supermercado e lá você vai diretamente no corredor do molho, porque eu preciso de um molho de tomate para fazer uma macarronada. Eu vou ao corredor do arroz, porque eu preciso de arroz. Enfim, aos de bebidas, enfim. Tudo não é bem organizado para que as pessoas encontrem com facilidade o que procura. Enfim, a tabela periódica é a mesma coisa. A primeira tabela periódica foi criada pelo russo Dmitry Ivanovich Mendeleev. Ele criou a primeira tabela periódica. Como que ele o fez? Ele pegou muitos elementos que já era conhecido na sua época e classificou em ordem de massa atômica, em ordem crescente, entendeu? Como o número de chamada de vocês, que vem de 1, 2, 3, 4, enfim, a dele tinha a mesma ideia. 50, 51, 58.2, enfim, porque os números de massa não são precisos. Eles são números que existem muitos mais posteriores, depois do ponto, é claro. Ok? Vamos ver como que ficou a tabela de Mendeleev. Essa figura mostra como que Mendeleev classificou os átomos de acordo com a massa atômica, lembrando que em ordem crescente, ok? Vamos lá. Como podem ver aqui, a massa atômica está em ordem crescente. Do lado de cá temos o nome dos elementos. E é claro, ele previu alguns também. Exemplo, aqui tem sódio, aqui tem ferro, enfim. Ele previu alguns que foram descobertos futuramente, que hoje já é passado, é claro. Mas na época de Mendeleev, não se conheciam todos os átomos, conheciam alguns, cerca de 60, eu acredito, 65. Atualmente são 118, enfim. E como que começou todo esse trabalho? Mendeleev anotava tudo em espécies de cartões, como se fosse anotações qualquer em cartões. Um dia ele teve a ideia de colocá-las todas na parede e de repente ele percebeu que fazia sentido criar uma ordem cronológica e a partir disso ele elaborou esta tabela periódica. Claro que ele teve muitos acertos, porém alguns erros também. Só que a tabela periódica dele serviu de inspiração para a tabela periódica atual, né, que é bem mais complexa e organizada, é claro. Bom, a tabela periódica atual ela é totalmente inspirada em Mendeleev. Embora ele tenha alguns erros, porém alguns acertos, é claro que sem a contribuição dele talvez não teríamos a tabela periódica como ela é atualmente. E a atual ela é um tanto mais complexa e possui características interessantes de organização. Vamos ver. A primeira é uma grande diferença entre Mendeleev e a tabela periódica atual, enquanto que Mendeleev ele classificava os elementos químicos por massa atômica, agrupados em linha vertical. A tabela periódica atual classifica os elementos em ordem horizontal e por ordem em crescente também, assim como Mendeleev, em número atômico, então um tanto diferente. Além disso, também temos os períodos, que são as linhas verticais, e nelas existem, como dizer, não existe, denotam as camadas que aqueles elementos daquela linha possuem. Exemplo, suponha que eu tenho aqui a linha que tem o ferro. Os elementos que estão acima possuem uma camada a menos, e o ferro está em outra camada. E os elementos que estão na linha abaixo estão com uma camada a mais, porque possuem uma camada a mais.
Então, também é uma maneira de organizá-los deste modo. E por último, temos os grupos ou as famílias, né? Atualmente são 18. No entanto, não se usam tanto o termo família, e sim os grupos. Agora vamos ver como eles são na prática, pelas imagens, tudo bem? Bom, este é o modelo básico de uma tabela periódica utilizada no ensino fundamental e médio. Como podem ver, pensando em qualquer tipo de matéria presente no mundo, seja sólido, gasoso ou líquido, ele está na tabela periódica. É claro que um material qualquer, uma mesa, sei lá, uma cadeira, um objeto, uma planta, ela não é composta de apenas um elemento, mas sim de moléculas, enfim. Mas se separarmos as moléculas de toda a matéria que podemos encontrar por aí, ela vai estar em algum local desses elementos aí demonstrados. Aqui uma pequena demonstração aumentada de como está representada. Essa traz algumas informações adicionais, como eu citei no início. Bom, os átomos eles podem ser classificados em grupos com características exclusivas e diferenciadas para identificá-los como parecidos em algo e diferenciá-los do restante. Vamos lá. Aqui abaixo da tabela periódica temos as duas camadas, mais essas camadas de dentro, em amarelo, elas compõem os metais. Características. Os metais geralmente eles são altamente brilhosos, são bons condutores térmicos e elétricos. Pensando em condutor térmico, imagine você com uma colher de alumínio mexendo uma panela. De repente, deixa por algum período, quando você vai pegá-la novamente, irá queimar a mão. Por quê? Porque ele é um condutor térmico, ele conduziu todo aquele aquecimento para a extremidade da colher. Aqui temos o hidrogênio como uma ovelha negra, né? Um caso à parte. Este em rosa temos os semimetais, embora você ache informações bem diferentes, chamam. Enfim, existem outras classificações para esse grupo. No entanto, há tabelas periódicas que colocam eles como ametais e aqui nos não metais os colocam como semimetais e os semimetais que estão aqui como metais, enfim, é uma loucura. No entanto, até que se prove o contrário, semimetais ou não metais, todos esses aqui não são metais, ok? Ou seja, eles não têm essas características citadas nos metais. E aqui em azul, e por fim, temos os gases nobres, ou seja, gases que não se misturam. Então, em relação à classificação, o básico é isso. Bom, os períodos. Como já citei anteriormente, dentre a tabela periódica você vai encontrar as linhas laterais e nela há os períodos. Prestem atenção antes de olharmos os períodos em tabela, suas linhas verticais, que aqui existem essas linhas. E cada linha corresponde a uma camada. A camada K, camada L, camada M, camada N, O, P e Q. Guarde bem essas camadas. Vamos entender um pouco como seria as camadas aplicadas na tabela periódica. Tudo bem? Então, essa primeira linha, ela denota que esses átomos, eles possuem apenas uma camada, a camada L. A segunda linha
denota que os átomos possuem duas camadas, K e L. A terceira linha, tudo em horizontal. Denotam que esses átomos possuem três camadas, K, L e M. A quarta camada denota que eles possuem até a camada N. A quinta camada até a camada O. A sexta camada até a P. E a sétima até a Q. E as de baixo, que estão extra, possuem a camada P, a primeira, e a segunda, a Q. Então, logo, entendemos que o período corresponde ao número de camadas que aqueles átomos possuem. Exemplo, hidrogênio e hélio. Possuem quantos camadas? Apenas uma. Aqui uma e aqui uma. E aonde que eles estão? Na primeira linha. Berílio e oxigênio possuem quanto? Duas camadas. E aonde que eles estão? Na segunda linha. Ou seja, hidrogênio e hélio possuem somente a camada K, enquanto que berílio e oxigênio possuem a camada K e L. E por fim, temos as famílias ou grupos, né? A divisão de átomos que compartilham características entre si. Estão agrupados na vertical da tabela periódica, claro. No entanto, existem elementos que não fazem parte de tais características. Exemplo, o hidrogênio, ele não é o metal alcalino, então ele não é considerado metal alcalino, mas está na linha dos metais alcalinos. Enfim, existem vários outros grupos, os alcalinos terrosos, metais de transição, família do boro, do carbono, do nitrogênio, os halogênios, os gases nobres, actinídeos, antanídeos, enfim. O importante é que vocês saibam como identificar características, como consultar a tabela periódica, entender para que ela serve, de repente, em um cálculo futuramente na aula de química, que tenha que consultar a tabela periódica, saber aonde tem que ir e o que tem que fazer. Exemplo, no Enem ou em provas de vestibular qualquer, podem haver perguntas de tabela periódica? Sim. No entanto, no enunciado, na questão, enfim, haverá algum momento que eles colocarão as características para que vocês possam responder a questão. Porque ninguém é obrigado a decorar toda a tabela periódica. Ninguém decora tudo isso. É ilusão achar que vamos decorar como se fosse um calendário, não é? Tá? Ela sempre está disponível para consulta. No caso de situações como prova que você não pode consultar em lugar nenhum, haverá algum tipo de informação ou característica que vai te ajudar a respondê-la de algum modo, ok? Então, por hoje é isso. Obrigado a todos por terem ficado até aqui, mas antes de encerrar, gostaria de passar algumas informações pertinentes, ok? A primeira, há informações que foram citadas aqui neste vídeo que ajudam a responder o questionário. E o questionário está aonde? Naquele roteiro de atividades, lá no final, onde está escrito atividade, há um link. E ele será realizado online, sem precisar me enviar via e-mail ou WhatsApp. Colocando o nome, sala, escola, tudo direitinho, não tem problema. Sua nota será computada no momento em que você realiza, é imediato, ok? E no aspecto conteúdo, é importante lembrar que já vamos entrar na segunda apostila e que todo o conteúdo histórico de átomos e afins termina aqui. No entanto, há alguns pontos que ficou vago, por exemplo, as ligações atômicas de modo mais específicos, fenômenos físicos. Então, abordarei ao decorrer do período
esses temas como extracurriculares. No entanto, eles não serão avaliados, ou seja, eles terão interesse educacional e não avaliativo, ok? Obrigado a todos e até a próxima.